Me chamo Juan Coutinho, eu estudo mercado financeiro desde 2019. Eu comecei no mercado financeiro em criptoativos e logo após ver um ganho substancial no meu patrimônio ali, em aproximadamente de 100, 110% em 2 semanas a um mês, comecei a se interessar pelo assunto e quis entender que após ter esse ganho extraordinário de capital, como eu conseguiria manter, visto que o mercado de criptoativos é um mercado que você tem um alto ganho em pouco tempo, porém, pela volatilidade ser muito alta nesse mercado, você também tem uma perca muito grande de capital em pouco tempo, porque a valorização e a desvalorização acontece de forma muito rápida, vendo notícias, ou seja qual for o acontecimento dentro até do mercado tradicional, pode afetar o mercado de criptoativos. Então eu quis entender como é que funciona o mercado em geral e como não perder o dinheiro que eu consegui e continuar valorizando ele, né? Multiplicando ele, e quis saber também sobre a questão dos dividendos, como ganhar essa renda mensal. E vendo isso, eu comecei a estudar e comecei a me interessar também em relação ao comportamento das pessoas dentro do mercado financeiro. E após ler alguns livros como Psicologia Financeira, como Os Segredos da Mente Milionária, entre outros livros no ramo de economia, entendi que é algo mais complexo do que se imagina. Por isso que poucos conseguem esse enriquecimento com o passar do tempo, e a maioria, apesar de ganhar dinheiro, perdem o dinheiro também na mesma frequência. Então, espero nesse primeiro vídeo, né, ser o primeiro de muitos, para que a gente possa destrinchar esse mercado e começar a entender como é que funciona não só o comportamento humano dentro dele, mas a forma certa de aplicar esse dinheiro, né? Então, para começar a entender o mercado financeiro, nós temos que ver esse fenômeno, vamos chamar assim, que se chama inflação. O que é a inflação e como ela funciona no seu capital, né? No seu dinheiro, no teu salário? A inflação nada mais é do que uma alta generalizada dos preços. Vamos dizer dessa forma, né? Vou tentar te explicar uma forma bem mais simples. Então, tendo uma alta generalizada dos preços, você tem uma queda do seu poder aquisitivo, porque o seu dinheiro, o seu salário, ou seja, até as pessoas que não investem, não acompanham essa aumenta do preço. Então, tem algo que aumentou 50% e o seu salário não aumentou 50%. O seu ganho, o teu poder de compra não aumentou 50% junto com essa alta. Então, vamos dar um exemplo aqui em relação ao preço do arroz. Em 2010, o preço do arroz estava R$ 8,54, o arroz de 5 quilos, né? Aquele pacote de 5 quilos. Quando vamos para 2022, ele já está R$ 18. Quando a gente olha o preço agora em 2003, a média ali do valor do saco de arroz de 5 quilos está R$ 25. E a gente projeta esse mesmo valor para o salário mínimo da época, em 2010, nós vemos o salário mínimo em R$ 510. Então, para um saco de arroz de R$ 8,54, nós temos a proporção do salário mínimo de 510. É claro que, observando isso daqui, a inflação não funciona objetivamente em uma coisa. A inflação pega preços generalistas, pega um somatório de preço, saco de arroz, se você olhar para o IPCA, você vê a parte de consumo, temos também, você pega feijão, carnes, enfim, você pega tudo isso, faz um somatório e tira a média. Então, a média da inflação de 2023, para você ter um exemplo, foi 13,75%. Mas vamos usar aqui o saco de arroz como exemplo, para você entender de uma forma melhor como funciona isso. Então, nós temos em 2010 o arroz custando R$ 8,54 e o salário mínimo de R$ 510 para a época. Vamos atualizar para agora, né?
agora nós temos um saco de arroz que vale R$ 25 e o salário mínimo que vale R$ 1.320. Então, o saco de arroz teve um aumento de 2010 até 2023 de 202%. Então, a inflação acumulada desse tempo para o arroz está de 202%. Sendo que o salário, na época de 510 para agora 1.320, teve um aumento de 159%. Então, o teu poder de compra se diminuiu para menos 43%. Então, você teve uma perca do seu poder aquisitivo de menos 43%. Então, o que você comprava lá atrás com um saco de arroz, que era R$ 8,54, hoje em dia não compra o mesmo saco de arroz. Você teria que ter R$ 25 para comprar o mesmo saco de arroz que antes era R$ 8,54. Então, aí você vê o poder da inflação dentro do seu poder aquisitivo, consequentemente, dentro do salário que você ganha. Então, se o seu salário não acompanha a inflação, se o dinheiro que você ganha não acompanha a inflação, você tem uma perca do seu poder aquisitivo. Com isso, a gente vê de forma geral aqui o percentual de investidores brasileiros. Então, apenas hoje, atualizando, né, no ano de 2023, se bem que a gente está com um aumento de uns 5 pontos percentuais aí, programados, estipulados para esse ano de 2023. Então, a última atualização que teve foi ali para o final de 2022, 36% dos brasileiros investem. Então, comparando com os Estados Unidos, que aproximadamente 60% da população investe, você vê a diferença enorme. Sem contar que o nosso país, colocando uma média de inflação aí que se mantém na faixa dos 5%, 6% ao ano, os Estados Unidos normalmente têm uma inflação por volta de 0 ponto alguma coisa ao ano. Então você vê que, por mais que ele tenha inflação menor, bem menor do que a nossa, a maioria deles investem. E, apesar da taxa de juros deles serem bem baixa, a maioria da população investe. Diferente daqui do Brasil, que nós temos uma taxa de juros alta. Então, o certo seria a gente saber investir de forma bem avançada, para conseguir compensar, no mínimo compensar, essa inflação que a gente perde, né? Então, você vai entender da seguinte forma. A Selic influencia nos juros dos empréstimos. Então, quanto maior a taxa de juros, maior os juros que você também vai pagar nos empréstimos que você fizer. Então, isso faz as pessoas tomarem menos empréstimos. Financiamento de casas, financiamento de carros, então as pessoas vão comprar menos. Investimentos em renda variável, as pessoas também irão investir menos. Então, para você ter uma ideia, a taxa Selic, acumulada em 12 meses, chegou a 13,75%. É uma taxa bem alta, mesmo colocando em relação ao nosso país. A renda fixa tem como base de pagamento o CDI. CDI é o certificado de depósito interbancário que os bancos usam entre eles, para fazerem transações entre eles. E esse CDI tem muito de perto a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Então, os investidores tendo como ideia fugir do risco nesse momento de volatilidade, de taxa de juros alta e oscilação do seu patrimônio em uma renda volátil, eles olham para o CDI e vejam um ganho relativamente alto, de quase 14% ao ano, e o menor risco. Você não tem tanta oscilação do seu patrimônio. Então, por isso que há essa migração, muitas vezes,
desse investimento volátil, que são fundos imobiliários e ações, e principalmente criptomoedas, para a renda fixa, que as pessoas buscam a segurança e com um ganho relativamente alto nesse período, né? Então, se a taxa Selic está alta, o que isso muda no comportamento dos investidores? Investimento de renda fixa estão diretamente ligados à taxa Selic. Como é que funciona? A taxa Selic aumenta, e há uns 2 anos atrás estava em torno de 3%, vamos colocar em volta disso aí, que aqui para a nossa realidade também é uma taxa bem baixa, que fica em torno aqui de 5%, né? Então estamos falando de uma taxa de 3%, então em 2 anos atrás aproximadamente estava essa taxa de 3%. Então a renda fixa acompanha diretamente a taxa Selic. O que é renda fixa? Tesouro direto, tesouro Selic, você pega alguns CBDs, entre outros, que você pode aplicar e não tem oscilação do teu patrimônio quando você coloca lá, né? Você coloca o seu dinheiro lá, a maioria dos casos, tem algumas rendas de pré-fixado que você tem, de certa forma, a oscilação do seu patrimônio, mas a grande maioria você tem lá, você bota R$1.000 e você vai ver o percentual que você vai tirar ao ano, em 12 meses. Então, você pega uma renda fixa que normalmente também está atrelado ao CDI, então a taxa Selic aumenta, a renda fixa aumenta e o comportamento das pessoas, dos investidores, é sair da renda variável. Por que eles saem da renda variável? Porque o risco muitas vezes não compensa. Então, se você tem algo seguro, que vai te dar em torno de 13,75% ao ano, e uma renda variável que tem chances de quebra de empresa e desvalorização bem maior do teu patrimônio, você vai migrar da renda variável para a renda fixa e fazendo normalmente as ações, fundos imobiliários de renda variável ter uma queda mais acentuada. Então, taxa Selic alta, as pessoas consomem menos, as empresas consequentemente faturam menos pela falta de consumo das pessoas em relação a produtos, que tudo está caro, então as pessoas vão focar nas coisas básicas de sobrevivência, vão focar na alimentação, muitas vezes no plano de saúde. Então as coisas mais supérfluas, as pessoas vão cortando, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, a não ser que tenha muita necessidade disso. Porque quando as empresas faturam menos, se ela não tem um caixa para suprir essa necessidade nesse tempo de taxa de juros alta, ela tem a maior chance de falência. Maior chance de falência, você não quer deixar o seu dinheiro ali para jogo, né? Então, por isso que as ações pagam tanto. O risco paga isso para você. Então, você coloca o seu dinheiro num risco maior para você ter um maior retorno para você. Com isso, tem a maior chance de falência e entre outras coisas. Por isso que saber onde investir e no que investir é muito importante. Então, o risco-retorno para os investidores nesse cenário não vale muito a pena. Então, os investidores veem isso e veem que o risco-retorno não compensa. Por isso, eles saem dos ativos de grande volatilidade e vão muitas vezes para a renda fixa ou vão se dolarizar para deixar o seu dinheiro com maior segurança, esperar essa queda do mercado acontecer, as coisas se acalmarem, esperar a taxa de juros se normalizar, muitas vezes até começar a cortar a taxa de juros para voltar a valer a pena investir em ativos de grande risco, né? Mas e agora? Risco ou oportunidade de compra? Você vê tudo caindo, você vê as ações de bancos, de empresas grandes no mundo inteiro caindo. Qual é a sua forma de pensar? O que você faz nesse momento? Você vende ou compra mais ativos? Vai depender de vários fatores. Como é que você montou a sua carteira antes? Sua carteira está diversificada? O que é diversificar?
Você investe em ações do ramo tecnológico, do ramo alimentício, do ramo de viagens. Então, você diversificando pode te dar uma maior segurança, e mesmo você colocando o seu dinheiro em maior volatilidade, isso não oscila tanto dentro da sua carteira. Vai depender qual a sua estratégia que está montada também. Sua estratégia de ganho de capital, ganho de patrimônio, sua estratégia de receber dividendos. Se você coloca o dinheiro dentro de fundos imobiliários, você não tem essa oscilação tão grande dentro do teu patrimônio, porque o teu foco está em dividendos. Só que, consequentemente, essa oscilação também não aumenta tanto em relação ao teu ganho patrimonial no decorrer dos anos, entendeu? Qual o objetivo dos seus investimentos? Que está ligado a isso também. Ganho patrimonial, seu objetivo está em ganho de dividendos, seu objetivo está em coloco em risco, aumento meu patrimônio e depois coloco em fundos imobiliários, depois coloco em algumas ações que são mais estáveis para que me dê dividendos. Então, quando você estuda essa questão de investimento, quando você estuda o mercado financeiro, você entende o quanto é necessário você ter conhecimento nessa área, primeiro, porque você não fazer nada, você já está em risco. Vemos aí a inflação como está. Então, se você deixou o seu dinheiro parado em 12 meses, você tem uma perca de 13,75% desse valor. Então, sem você fazer nada, também é risco. Você não fazer nada também é perca de dinheiro. Então, estude o mínimo para você conhecer o investimento, para você, pelo menos, não ter essa perca do seu poder aquisitivo. E com isso, você pode mudar a sua forma de pensar e começar também a investir para ganhar dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. No correr do tempo, eu vou procurar colocar assuntos aqui relacionados a investimentos, a parte de macroeconomia, ao comportamento humano dentro dos investimentos, a ações, fundos imobiliários. Então é isso. Espero que tenham gostado dessas informações. É apenas o primeiro vídeo de muitos ainda que eu farei relacionado a investimentos, e espero que isso mude a sua mentalidade, porque é a principal coisa que tem que mudar para você começar a investir.